Muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade a este projeto inovador, um projeto maravilhoso da Telesaúde, Telemedicina. Agradecer aqui a toda a equipe do Serof, que sempre estão presentes, sempre participam e contribuem para que a gente possa transmitir essas informações para muitos municípios, como aqui estamos neste momento. O tema de hoje é uma continuidade de auditoria em tecnologia, auditoria em informação, auditoria em informatização, né? Auditoria eletrônica, em prontuários, quer dizer, é uma fase mais avançada. A gente já teve alguns momentos que a gente falou mais do básico, mais da auditoria no SUS, no Serviço de Saúde Básica. Aí agora a gente vai avançar um pouco mais, tá ok? Informatização do prontuário nas áreas médicas e de enfermagem. É um assunto muito legal, mas a gente precisa ainda fazer algumas revisões rápidas do perfil do auditor para a gente recordar um pouco, ok? Inicialmente, a definição de prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados destinados ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente pelo serviço de saúde pública ou privada. Isso está escrito na Resolução 1331 de 89 do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente não deve fugir dessa regulamentação. Uso do prontuário do paciente pela equipe de enfermagem. Por que eu quis colocar pela equipe de enfermagem? Porque a equipe de enfermagem ela é o centro, né? Ela está interligada com a equipe médica, interligada com as equipes multidisciplinares, a nutrição, a fisioterapia, a farmácia. A equipe de enfermagem ela tem um gerenciamento muito importante, muito grande junto ao prontuário. Okay? Quanto ao perfil do enfermeiro auditor, primeiro, trabalhar tendo sempre a ética como referência, não tenha dúvida. Embora você acabe tendo que conhecer a ética de cada profissão. A gente precisa conhecer a ética médica, a ética da fisioterapia, a ética na nutrição. A gente precisa conhecer o que é ética e suas particularidades. Ter conhecimento técnico científico. Então, a gente precisa conhecer toda a evolução da tecnologias, a evolução de histórias, evoluções do que tem de inovação nessa área hoje muito discutida, que é a auditoria. Então, a gente tem que se atualizar sempre, não tem como fugir disso. A gente precisa fazer cursos mesmo, educação continuada, trabalhar em equipe sempre, ok? O conhecer os estudos atuais práticos baseados em evidências, conhecer os aspectos legais que regem a profissão, até mesmo cada profissão, porque você, na condição de auditor, você acaba lidando com particularidades que está um pouco específica a outras profissões, e que também não custa nada você conhecer um pouco essas condições éticas de cada profissão. Ter disciplina, não violando o direito de outros. É importante você saber até onde é o seu limite, e onde inicia o direito do outro. Porque a gente não pode ultrapassar esses limites, não. Porque aí você se encontra num risco muito grande de não resolução, um risco maior de conflitos. Então, a gente procura seguir uma disciplina ética, né, horário, postura, pontualidade. Vamos falar agora, nos próximos slides, de algumas sugestões, principalmente da disciplina, tá? Quanto a não a violação dos direitos do outro, a gente tem que saber o que a gente pode fazer de anotação, como fazer esse preenchimento desses dados, tá? Não levar essas informações a outros apenas sigilosos, são informações muito importantes, valiosas, que a gente tem que ter muito cuidado. Ter humildade para reconhecer erros e aprender. Claro, a gente não sabe tudo, a gente procura seguir o que está determinado, o que está escrito, porém a gente procura ter flexibilidade. A gente tem que aprender, sim, a ouvir muito e falar pouco. A gente tem que dar ouvido a quem está do outro lado, a dar chance para que o outro profissional ele possa se explicar, argumentar o porquê daquilo que está acontecendo. Então, você não pode ir lá e determinar, é assim que tem que ser feito. Você apenas vai conhecer como é que está sendo conduzido o serviço, como é que as rotinas são realizadas, como é que os procedimentos são feitos. Será que está usando isso corretamente ou não? Como é que é feito? Falar diretamente na fonte, diretamente com a pessoa responsável. Então, não adianta você instruir um secretário, mas quem preenche todas as planilhas, quem faz toda a parte
fechamento mesmo do prontuário é outro profissional. Então, você tem que conversar com quem realmente pode melhorar aquela mudança daquele problema. Agir como educador, sem pensar em ensinar, instruir, informar, e não punir, não ser fiscal na condição de penalidade, não. Você vai apenas procurar ser um educador, ensinar mesmo, conhecer toda a equipe, e toda a equipe vai ter um plano, vai ter uma planilha de educação continuada. Você vai ter que participar dessa educação continuada, você vai ter que ter o controle não só de quem participa, mas a avaliação de quem participa, quantos participaram, quantos supervisores, qual foi a avaliação desses supervisores, será que eles atingiram a média esperada ou eles vão precisar fazer um novo treinamento? Okay? Ser tolerante. Tá? Alguns comentários. Um tema equivocado que cerca os enfermeiros auditores está relacionado ao o que auditar, ou seja, a profissionais que atuam de modo restrito somente na verificação da quantidade usada de materiais e medicamentos e sua compatibilidade entre a cobrança e o prontuário do paciente. Então, a gente não pode ficar limitado apenas em saber o gasto de materiais. Não. A auditoria hoje está muito aquém disso. Ok? Outros comentários. Há outros profissionais que, pelo seu próprio perfil ou abertura, é necessidade da empresa, realizando análises que podem ser úteis posteriormente na revisão de contratos de preços e negociações. Eu não sei se vocês vão lembrar, anteriormente, de outros momentos que tivemos, eu comentei muito isso. A auditoria está muito ligada à presidência, à diretoria geral da instituição. Então, você tem autonomia, você tem acesso livre a todas as informações verdadeiras, você tem liberdade, então você precisa, junto a essas informações, junto a esse conhecimento, ter acesso aos contratos para que você possa pontuar e sugerir algumas modificações junto à presidência ou à diretoria da instituição, de maneira que isso possa melhorar a qualidade do serviço, que possa reduzir custos à instituição, ok? É muito importante que o enfermeiro que tenha uma maior abrangência de atuação dentro da empresa na qual trabalha, não realize atividades que não são de sua competência e legalidade, como, por exemplo, conferência de horários médicos, mas isso não significa que não possam ser detectados erros nesses itens e encaminhados aos médicos auditor da equipe. Então, isso é importante. Cada um tem realmente as suas atribuições. A auditoria médica é fantástica, eles têm muito o que analisar, muito o que fazer um bom trabalho. Na auditoria da enfermagem também, na auditoria odontológica também, na auditoria da fisioterapia também. Então, se cada um realmente trabalhar bem na sua área específica, mas interligados, porque não tem como você trabalhar somente na sua área sem estar interligado. Então, dentro de uma instituição, você precisa trabalhar em equipe, ok? Algumas recomendações, pontualidade. Então, se você marcou de tal horário, procura chegar nesse horário. Até na sua instituição também, procurar ter um horário, mas não chegar a qualquer horário, procurar ser o mais pontual possível. Isso mostra a organização, isso mostra compromisso com a instituição. Né? Uma boa aparência. Claro que você não pode andar de uma forma muito à vontade. É importante vocês terem uma aparência que seja compatível com o cargo que você executa, né? Um bom preparo de conhecimento, um bom preparo na condição de você saber o que você vai falar, o que você vai auditar, como você vai instruir, né, quem está do outro lado. A calma, educação, paciência, isso a gente tem que ter. Eu já comentei que a gente precisa falar pouco e ouvir muito. Isso aí é uma grande verdade. Usar corretamente a linguagem do corpo, realmente o corpo ele fala mesmo, a gente através da nossa imagem, a gente transmite muito segurança, desconforto, a gente sabe realmente transmitir isso através da nossa imagem corporal. Clareza nas perguntas. Às vezes você pode muito bem ir direto ao problema, que você já sabe que existe, mas dependendo da forma como você executa a pergunta, você pode mudar essa maneira. Você pode, um exemplo, perguntar ao funcionário como que ele realiza determinada ação. Que ele mostrasse isso para você, como ele faz. Aí ele vai te mostrar como ele realiza. E a partir daí você pode, olha, o que você acha de fazer dessa forma ou dessa outra? Isso vai ajudar nisso, isso aqui não está dentro das normas, das diretrizes, né, da instituição. Então, às vezes, você direto no problema, você inibe muito o profissional.
Aí ele já sabe que é isso o problema, então ele já vai falar como ele faz, da maneira que você quer ouvir. Então, às vezes, a maneira como a gente pergunta tem que ser bem clara, porém a gente não pode induzir ao que a gente quer saber. Okay? Não fazer inferências, mas basear-se em evidências objetivas. Permitir ao auditado expor suas razões, claro, deixa ele falar, vamos ouvi-lo, né? Manter documentos e informações seguras e confidenciais, são documentos muito sérios que não podem passar apenas daquele local, ok? Lembrando que a Florence, todos conhecem sua história, sabem muito bem, esse foi uma fala que foi escrita no Journal of Gnose. Na tentativa de chegar à verdade, eu tenho buscado em todos os locais as informações, mas em raras ocasiões eu consigo obter os registros hospitalares possíveis de serem usados. Para comparações, estes registros poderiam nos mostrar como o dinheiro tem sido usado, o que de bom foi realmente feito com eles. Isso foi uma linguagem feita por ela antes dela falecer. Foi uma das últimas mensagens que ela deixou para todo o povo brasileiro. Muito interessante, quer dizer, já naquela época, ainda assim, existia uma certa dificuldade, né, de informações, de juntar tudo que foi realizado com o paciente, de organização. Já existia uma certa preocupação, porém ainda não, isso não era ainda implantado, como hoje a gente tem um prontuário eletrônico, né, que veio para inovar, para facilitar, para mostrar vários benefícios. Esse sistema de informação em saúde é muito legal, porque ele mostra bem a equipe de enfermagem, ela sendo o centro, né, tanto da equipe de saúde e dos clientes. Então, a equipe de enfermagem é um pilar, que ela tem que saber lidar muito bem com todas as esferas do sistema. É um elo que permite a integração. Então, para isso, a gente tem que ter muita habilidade, muita flexibilidade, muito conhecimento técnico, né? Saber gerenciar bem mesmo esses conflitos, porque não é fácil você lidar com tudo e todos ao mesmo tempo. Lembrando que, quando se fala em prontuário, a gente fala de registro, anotações, né? A gente tem o início, o meio e o fim. Então, o prontuário ele sempre deve ser organizado, sempre deve ser preenchido da maneira como deve ser feito. E o início de tudo isso, que é as anotações, os dados do paciente, são fundamentais para que você possa dar seguimento à evolução do tratamento, né? O processamento está relacionado justamente com os cuidados que são realizados. E as informações, os resultados, é o fechamento, é a saída de tudo que foi documentado no prontuário. Então, isso nós temos início, meio e fim, que nós chamamos de conhecimento, é o feedback, é uma reflexão apenas para vocês lembrarem quanto ao processo de cuidado. Você não pode deixar de ter apenas anotado resultados, anotado o processo, mas tem que ter também um início. Você tem que ter no prontuário todos os dados necessários para que, durante o processo, vai ser comparado com os dados iniciais e depois, no seu resultado, também vai ser checado com o processo que foi realizado, para que você saiba se o processo que foi feito foi o que realmente provocou o resultado. E que tipo de processo que foi realizado? Qual foi a conduta que gerou aquele resultado positivo? Então, a gente tem que ter essa sequência lógica, tá? Regras básicas, né? O adequado preenchimento do prontuário garante a qualidade da assistência. Isso hoje a gente fala e repete porque é isso mesmo que a gente analisa. O auditor, quando vai analisar um prontuário, ele já sabe quais são os bons médicos. Aqueles que escrevem de forma bem legível, de maneira clara, completa, né, coerente. Quando você pega um prontuário que tem uma prescrição que você não entende o que está escrito, você já vê as dificuldades dos profissionais que vão ali prestar assistência e ter que seguir o que está ali escrito. Imagina, né, o tempo que você gasta, é muito difícil. A facilidade da recuperação de informações para pesquisa é muito melhor e muito mais rápida quando tudo é legível, né? E onde você tem aonde colocar essas informações. No prontuário eletrônico, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns protótipos, aí a gente vai ver como é fácil a gente fazer pesquisa tendo essas informações bem locadas, em locais corretos, né? A comunicação entre profissionais. Então, o prontuário hoje, ele tem áreas específicas que cada especialidade pode utilizar. A fisioterapia, a fono, a nutrição no local específico, a enfermagem em outro, a área médica em outro, e
Depois, a planilha desse prontuário fica fácil você saber o que cada um fez, como evoluiu em cada momento. Então, os prontuários hoje são desenvolvidos de maneira que facilite o entendimento mais rápido, né? A documentação legal do atendimento prestado, tudo tem que estar documentado, tudo tem que estar ali também presente dentro do seu prontuário, as autorizações, as liberações, né, de guias, okay? Todos os profissionais que atuam no hospital devem zelar pela sua qualidade. Então, isso você tem que lembrar que é como se fosse seu. Você tem que fazer de maneira que você possa prestar um serviço que seja um serviço que você tem, assim, por si, um serviço que você gostaria que fizesse para você também. Então, você sempre tem que colocar, assim, um pouco de paixão, de amor mesmo que você faz mesmo, sabe? E isso funciona e é muito gostoso, é muito bom. O registro no prontuário de pacientes deve ser feito de forma legível, isso é lei, com caneta de tinta preta ou azul escura, porém no horário noturno pode ser utilizado caneta vermelha para diferenciar o horário diurno do horário noturno, tá? É uma das poucas condições. Atenção, não se permite o uso de carbono, canetas com tinta de outras cores, verde, laranja, com ponta porosa ou marcadores, nada disso no prontuário você pode utilizar, tá? Pode até ser caracterizado como rasuras, isso não pode, tá? Nada de destaque, ok? Que foge do padrão do regimento interno da instituição. Os registros feitos em qualquer tipo de documentos do prontuário, a evolução, a prescrição, a nota de alta, etc., devem ser devidamente assinado pelo profissional que assim o fez, o responsável, né, pela internação, seu número legível, o número do seu registro profissional e data. Esse aqui apenas foi um exemplo que a gente colocou, como tem que estar sempre, né? O nome do profissional, a sua formação, o registro, tá? Toda a evolução tem que ser dessa forma. Pode ser apenas um garrancho, um rabisco, não. Um carimbo, só a metade sendo identificada, a outra metade tem que ser completa. Em caso de anotações feitas por doutorandos e acadêmicos, é exigida a sua assinatura e nome legível também. Tá? Em situações como você tem, às vezes, supervisores de estágio, então é importante você colocar o nome do estagiário, okay? A instituição, sua origem, tá? Porque às vezes a instituição ela tem várias equipes de estágio de instituições diferentes, de universidades diferentes. Então é importante você colocar o horário que foi feito, né, o procedimento, ok? É vedada a rasura, isso é motivo de você não efetuar a liberação de um determinado pagamento, você não sabe a causa, a origem dessa rasura. A destruição de documentos do prontuário, isso jamais você deve fazer, nunca, nenhum momento. A colocação de observações em documentos pré-existentes, como laudos de exames ou de consultórios, também você não pode fazer observações. Você, na condição de auditor, você deve fazer algumas anotações na sua planilha, né, na sua ficha de anotações, que é padronizada também pela auditoria. Você não pode, cada auditor tem uma ficha própria, não. Você vai ter uma padronização do que você vai analisar no seu campo de trabalho. Então, as anotações são feitas nesses locais. O uso de borracha, o uso de corretivos ou similares, muito cuidado com isso, também não é permitido. Riscar o documento por cima várias vezes, também não se deve fazer isso, ok? Sigilo e privacidade, código de ética, sempre a gente acaba tendo que lembrar e comentar alguns pontos do código de ética, né? Artigo 25, garantir a continuidade da assistência de enfermagem ou de outros profissionais também. É importante essa continuidade, tá? Artigo 26, prestar adequadas informações ao cliente e familiares a respeito da assistência que é realizada de enfermagem ou de outros profissionais. Possíveis benefícios, riscos e consequências que possam ocorrer. Então, é direito do paciente saber essas informações e dever do profissional passá-la, né? Agora, é claro que quem vai realizar essas informações são os profissionais responsáveis pelo que está dizendo. Então, é importante você não fazer comentários que não cabem à sua profissão, tá? Desde que cada um faça os seus esclarecimentos necessários de acordo com a sua especialidade. Respeitar o natural pudor, privacidade e intimidade do cliente. Manter segredos sobre fatos sigilosos de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei.
né? Só resumo do que já foi comentado isso anteriormente. Lembrar que durante a assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de informações corretas, organizadas, seguras, completas e disponíveis. Então lembra, você auditor, você tem que ter essas informações, tem que ter esse acesso e você tem essa liberdade. Agora, você tem que fazer acontecer de direito, porque você não pode ser um auditor apenas técnico, ir lá só ser um digitador, só lançar no sistema, só conferir, não. O auditor, ele é muito mais além do que isso. Você vai ter um momento que você vai fazer visitas operativas, vai ter momento que você vai fazer autorizações no sistema, liberação, você vai ter momentos que você vai ter que acompanhar o paciente, se realmente ele está sendo bem assistido, como ele está sendo assistido, e vai ter momentos que você vai ser um educador, você vai ter que dar treinamento, educação continuada, vai ter momentos que você vai ter que estar sempre reunido com as equipes, o chefe das equipes para poder passar as informações e colher informações também, vai ter indicadores, vai ter estatísticas, quer dizer, o trabalho do auditor ele é um trabalho muito assim, todo, um global, né? Não é apenas uma área, por isso que você precisa de uma equipe, né? Na auditoria sempre se pensa numa equipe específica da auditoria. Problemas mais frequentes, não apoiam a decisão clínica, falta de integração e conectividade externa, não compartilham dados, não possuem conexões de base de dados, a linguagem é uniforme, não existe. Então, às vezes você tem uma boa intenção, às vezes você quer realmente colocar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você tem, até uma pretensão de como solucionar isso, mas às vezes a direção, às vezes a presidência não quer naquele momento que seja modificado, que seja implementado, e às vezes você se depara com dificuldades mais de sistemas mesmo, né, hierárquico também. Então, às vezes você tem a vontade, você quer fazer um diferencial, mas as limitações vão acontecer, às vezes de pessoal, às vezes técnicos, tá? Mas a gente tenta superar tudo isso. Agora, entrando mais nos prontuários eletrônicos. Lembrando que o sistema atual, isso é tipo um protótipo, né? A gente vai estar comentando, mas isso não é uma realidade específica. A gente só vai estar demonstrando alguns modelos de prontuário eletrônico. Nós temos dados do paciente internado numa UTI, ou na enfermaria, ou no ambulatório, e o prontuário, que é toda a documentação, o registro que vai ser realizado de passo a passo. Aqui nós temos um protótipo de uma planilha em Excel, onde você tem todo o histórico do paciente, os dados do paciente, de onde ele veio, sua idade, naturalidade, sexo, horário de óbito, horário de início de atendimento. Você tem aqui uma riqueza de informações que você tem que, de início, preencher. Tá? Dados pessoais, identificação, diagnóstico, código, CID, condições de entrada na UTI, data e causas da admissão, uso de medicamentos, se ele é alérgico a alguma medicação ou não. Então, são informações importantes que depois vão ser cruzadas com dados estatísticos, com dados epidemiológicos. Tá? Aqui você tem uma planilha também muito legal, onde mostra como você pode fazer o acompanhamento de sinais vitais, temperatura, pressão, dados para cálculo do balanço hídrico. Esse balanço hídrico, depois você tem uma curva que você pode observar se está evoluindo, se não, se está melhorando ou se está piorando, tá? Em que momento começou a piorar. A evolução clínica diária, texto livre, escrito por médicos ou enfermeiros. Você vai ter espaço onde você possa colocar também algumas observações para evitar repetição de informações. Okay? Aqui o sistema informatizado, mas não organizado. Então você não adianta ter planilhas separadas, mas que elas não estejam interligadas. As informações elas podem ser lançadas de maneira local, mas o sistema, o trabalho com a tecnologia de informação, ela tem que estar voltada à equipe prática, né, que atua, os médicos, enfermeiros, o que seria mais prático. Então, hoje, a equipe de tecnologia da informação, dentro da sua equipe tem um médico, tem um enfermeiro, tem um engenheiro clínico. Então, eles têm muita informação tecnológica, mas eles têm que estar junto da nossa realidade. Então, é o enfermeiro que vai passar algumas informações que é necessárias ter diariamente, o médico, idem. Então, principalmente na área médica, você tem prescrições que você precisa ter automaticamente abre campos que você já sabe tudo que está sendo os efeitos de cada droga, as associações, a correlação de uma em relação à outra, os
repercussões adversas, efeitos adversos de uma droga em relação à outra, o que pode acontecer? À medida que você vai fazendo uma padronização de prescrição, já vai sendo ao lado algumas observações, que às vezes você não lembra mais, mas que é importante você saber, tá? Então, a gente tem que ter locais específicos, mas o sistema tem que ser compartilhado com todos. Aqui ainda, né, lembrando do desenvolvimento, sempre você tem agora dados do paciente e um prontuário eletrônico, já tem alguém que está lançando o tempo todo. Você precisa de uma equipe treinada, uma equipe preparada, e essa equipe ela é preparada constantemente. Então, assim, à medida que as modificações vão acontecendo, a equipe tem que ser treinada. Então, você tem um chefe do faturamento, que vai acompanhar o passo a passo, e os chefes de cada setor são bem treinados, devem ser bem treinados para que eles possam ir corrigindo os técnicos à medida que eles vão lançando, as informações que vão lançando, porque isso tudo facilita. Não pode ter apenas uma equipe do sistema de tecnologia de informação fazendo treinamento. Ele treina os supervisores eles supervisionam a sua equipe e aí ele vai tirando as dúvidas da sua equipe, porque senão sobrecarrega a central de tecnologia. Então, você tem que saber como lidar também com isso. Não basta apenas ter dois profissionais no CPD que lidam com o hospital inteiro, eles não vão dar conta. Então, eles têm que se utilizar de ferramentas que eles possam trabalhar com todo o hospital de maneira que outros profissionais multipliquem aquelas correções, tirem aquelas dúvidas mais básicas, né? Aqui é apenas um preenchimento, né, de planilha de admissão, são os dados iniciais do paciente, alguns complementos de endereço, algumas reações, se ele é alérgico ou não, calendários, são dados importantes para você saber que futuramente pode fazer estatística, você pode fazer alguns dados epidemiológicos também. Aqui você tem condições de entrada novamente, uso de medicações de alergia, antecedentes, doenças associadas. Isso depois que uma vez foi lançado, você não vai precisar mais lançar. Aí já vai ser diferente. Os locais onde você vai continuar fazendo preenchimento vai ser em outros campos, tá? As próprias prescrições diárias, elas já vão estar lá registradas. E as modificações que foram sendo necessárias, elas só vão sendo modificadas. Isso facilita muito, você ganha tempo, você evita que demora da reposição do material aconteça, se for tudo por escrito, até que isso seja levado para o central de materiais, para a farmácia. Às vezes o local que você trabalha já existe uma farmácia satélite, no local, no setor propriamente dito, isso é muito bom. Então isso agiliza muito o processo do serviço, tá? Aqui uma planilha também onde você tem outros profissionais que também vão estar atuando. Aqui você tem os dados do paciente, assim, os sinais vitais, pressão diastólica, sistólica, pressão venosa, frequência cardíaca, saturação, concentração de oxigênio. São dados importantes, gasométricos, dados de exames que foram solicitados, que devem ser lançados também, de maneira que você possa depois, você quer fazer uma análise de 5 dias dos exames que foram realizados. E ele já te dá tudo de forma crescente, coordenada. Isso facilita se piorou ou não, como é que está evoluindo. Porque às vezes no prontuário comum, as folhas elas não ficam muito juntas, né? Elas podem se perder, elas podem estar em locais diferentes. No sistema eletrônico, não. Você pode buscar dados perdidos. Às vezes você quer uma informação, você vai lá no campo daquele tipo de procedimento, aí você já sabe qual foi a data do último procedimento de um cateter central que foi utilizado. Será que já está na hora de trocar esse acesso ou não? Então, quem foi que passou? Que horas que passou? Então, assim, a gente tem alguma dúvida, a gente já vai direto no sistema e já busca ela. Quantos dias está usando essa medicação, esse antibiótico? Nossa, está anotado aqui, deixa eu ver. Começou tal dia, está associado a tal. Então, isso é muito bom, isso agiliza muito o serviço. Depois que você acostuma a trabalhar num ambiente que tem essa tecnologia à sua disposição, você passa a gostar tanto, e isso o desperdício é muito menor, o controle de estoque, o controle de material também, ele é melhor controlado, então o custo e o benefício só melhor, né? Só vai aumentando, tá? Aqui algumas observações, evolução médica, você pode colocar, já tem alguns dados padronizados, que você só vai mudar o horário, você só vai mudar o nome do médico, o nome do profissional, a evolução padrão você já pode até também pré-estabelecer, só para colocar alguns dados de modificações,
Isso facilita demais durante um dia, né? Isso é muito bom. Aqui de verde nós temos aqui a evolução da enfermagem, né, de uma cor verde, e aqui de cor azul a evolução médica. Então, se você quer um resumo das evoluções anteriores, também você pode ter. O que está compatível, o que ainda continua ainda apresentando nas evoluções anteriores, o que houve de modificação, o sistema tudo ele pode te dar. Agora, vamos lembrar assim, o sistema ele faz aquilo que você o sistema ele está pronto de acordo com o que você inicialmente era necessário. Agora, se você quer algo além, você tem que, aí sim, esperar o momento para passar isso na reunião, isso ser aprovado, isso ser levado para o serviço de tecnologia da informação, eles vão analisar, eles vão tentar adequar essa sua sugestão que você tenha, para que isso não comprometa a qualidade de todo o serviço, tá? Então, não é tão rápido, não é tão simples você querer fazer algumas modificações. Você vai ter momentos oportunos para que isso aconteça. Essas empresas que dão assistência a esses projetos, a esse software, eles normalmente passam períodos em algumas regiões, dando treinamento, tirando dúvidas, aprimorando, implantando essas sugestões que vocês possam ter para facilitar a qualidade do serviço também e agilizar mais rápido o processo. Então, esses profissionais são profissionais que eles não estão o tempo todo. Então, eles ficam, às vezes, uma semana numa cidade, outra semana em outro local. Então, você aproveita esse momento e tenta trazer o máximo de ideias, sugestões que a equipe ela sugeriu, e aí você passa para esses profissionais, para eles tentarem implantar. Okay? Aqui ainda, continuando o prontuário eletrônico, você pode também ter, além dos dados do óbito, os dados exigidos na declaração do óbito, para facilitar, porque isso eu achei até engraçado, teve um treinamento muito bom lá no hospital de urgência, de justamente preenchimento da folha de óbito, porque ainda assim ainda existem muitas dúvidas, né, de diagnosticar, como escrever o diagnóstico em si. Então, tem que ser feito treinamento sim, não pode ter nada faltando e a letra tem que ser bem legível. Então, hoje nós temos planilhas eletrônicas que também possam facilitar, tá? Essas informações. E é claro que você pode ter também uma equipe que possa discutir depois os óbitos que aconteceram na sua unidade, para procurar tentar não assim, deixar que algumas falhas, ou alguns erros, ou você pode trazer, implementar algo que possa evitar que aquilo aconteça, né? É sempre importante uma reunião entre chefias, profissionais, para a gente tentar evitar que outros problemas aconteçam. Tá? Aqui você tem um sistema já desenvolvido, então você tem várias páginas, planilhas diferentes, e essas planilhas depois elas vão estar num programa só, num software só. E aí você, à medida que você vai necessitando, você vai exigindo mais, você vai abrindo essas telas. É claro que depois que você já está acostumado, isso fica mais rápido. Mas inicialmente ela é um pouco assim, não é fácil, a gente realmente fica um pouco resistente porque é algo novo. Mas eu vejo que a tendência futura, e um futuro bem próximo, é todas as instituições elas terem esse prontuário eletrônico. Tá? Aqui nós temos dados estruturais também, aqui nós temos alguns fluxogramas de condutas, de rotinas, que isso é muito bom. Às vezes você não lembra, o que eu faço agora? Qual é a relação dessa dose, dessa droga de primeira escolha, de segunda escolha, como é que é mesmo? Bom, deixa eu entrar lá e te fazer uma revisão rápida. Então isso tudo já traz no próprio sistema que você necessita, tá? Isso facilita muito a conduta do tratamento, né? A condução do tratamento. Algumas vantagens do registro eletrônico. O acesso facilitado e a maior disponibilidade. Então, você tem muitos dados, dados bem diretos e dados de maneira que você possa realmente ver como que o seu paciente está. Como ele esteve ontem, como ele está hoje, como é que ele está evoluindo. Você tem informações de outros profissionais na mesma tela. Você tem informações assim, rápidas e precisas, né? À medida que vão sendo feitas a checagem dos sinais vitais, e isso de maneira eletrônica já vai saindo. Em uma hora, em 2 horas, você já tem dados atualizados. Diferente do prontuário manual, que às vezes você
só vai colocar alguns dados no final do plantão, às vezes você só vai colocar alguns dados só no início do plantão, no meio do plantão. Então, às vezes você quer saber quanto de diurese o paciente já fez, aí você não sabe, fulano ainda não anotou, aí quer dizer, isso no prontuário eletrônico não vai acontecer. Isso à medida que é necessário, o prontuário vai exigir isso, a pessoa já vai ter que fazer as anotações e lançando no sistema, ok? Apoio à decisão, isso é muito bom, porque você vai ter ali informações que vai esclarecer para você justamente qual é a primeira linha de ação de um determinado tratamento, qual é a segunda linha de ação. Então você já sabe que essa é preconizada, bom, então vou utilizar essa, que é específica para o que eu quero mesmo. Então você tem já um apoio, e isso é muito importante. Maior quantidade, qualidade da informação, né? Menos ambiguidade. Então, tudo que se repete, isso já se evita, o sistema já não vai aceitar, ok? Não adianta o enfermeiro ficar repetindo o que o médico colocou, o que o fisioterapeuta colocou, não, nada disso vai acontecer. O prontuário eletrônico, ele já limita essas ambiguidades, ok? Possibilidade de integração de dados de forma eletrônica, dentro da própria instituição e entre outras instituições. Então, isso é muito bom. Às vezes, o próprio diretor ele quer saber uma informação, pelo sistema ele já sabe como está acontecendo lá no pronto atendimento, como está acontecendo lá na unidade de terapia intensiva. Então, o sistema ele é interligado. Então, o diretor, o presidente, os chefes de setor, eles têm acesso, restritos, acessos que o sistema sabe que são eles que estão entrando na senha deles. Então, isso é extremamente importante, eles terem conhecimento do que está acontecendo em momento real, tá? Geração de relatórios personalizados, então eles têm modelos de relatório já personalizados, de maneira que isso facilite até um fazer de uma forma, outro fazer de outra, isso às vezes não vai ser legal. Então você já tem uma padronização de relatório já pré-definido pelo sistema, okay? Um modelo próprio, único. Algumas vantagens ainda, facilidade de atualizações dos dados, facilidade de pesquisa, consulta, estatística, extração de informações a partir dos registros existentes. Então, para quem faz pesquisa, isso é fantástico. Você quer fazer um trabalho retrospectivo, avaliar um mês anterior, 10 prontuários, determinado procedimento, qual foi o gasto, se houve sucesso ou não, que intercorrência aconteceu, você pode só mandar imprimir e já sai tudo. Quer saber se quem foi que realizou, quantos foram realizados, tudo que você quiser, o sistema já é interligado, ele deve ser interligado. Tá? A segurança dos dados é muito boa, redução ou eliminação de arquivos, papéis, então isso ajuda muito. Imagina você ter arquivos e ter que ficar procurando, né, muito demorado. Então aqui o prontuário e sistema. Então o prontuário hoje a gente tenta vê-lo de uma forma organizada, de uma forma bem assim detalhada, de maneira que fique clara para todos que ali forem fazer qualquer conferência, qualquer preenchimento. O prontuário ele está ligado à assistência, né, ao tratamento, está ligado também às equipes multidisciplinar, ao serviço de apoio diagnóstico, suportes a clínicas, indicadores epidemiológicos internos e externos, também, principalmente, a condições legais, lembrando que o prontuário ele tem um fator jurídico muito grande, né? Muitas coisas acontecem hoje que só daqui 4, 5 anos você vai ser chamado para uma audiência e você nem lembra mais do paciente e o juiz ele não entende de medicina, ele analisa, ele vê o que está ali escrito, pede um parecer de um perito para dar um parecer dele sobre determinado ação que foi emitida, e aí você fica, poxa vida, eu escrevi só isso, nossa, e agora? Então você tem que escrever o mais que você puder, de uma forma mais segura, de uma forma que você não se comprometa, e de uma forma que fique bem claro a sua mensagem, né? Gerenciamento e serviços, faturamento, administração e custos, então isso há anos atrás já era informatizado, está melhorando ainda mais. Então hoje não só o faturamento, esse setor de gerenciamento e serviço tem essa tecnologia, mas agora isso já foi estendido para todo o hospital. Tá? Avaliação de qualidades, ensaios clínicos também está ligado, também depende do prontuário. Pesquisas e ensino também depende do que está escrito no prontuário. Então a gente precisa ver o prontuário dessa forma eletrônica de uma maneira muito promissora, de uma maneira muito necessária e de uma maneira que vai nos trazer muitos benefícios, tá? Ok?
Aqui no registro eletrônico, só para lembrando, né, que tem o mesmo sinal, mesmo sentido. E sistemas integrados, profissionais integrados também, todos têm que falar a mesma linguagem, todos têm que conhecer a rotina, conhecer as diretrizes, todos têm que passar pelo treinamento. Esses treinamentos são registrados no sistema, quantas vezes eles entrou no sistema, quantas vezes eles participaram do treinamento, qual foi sua avaliação no treinamento, até para que você possa ter um plano de carreira, até para que você possa ter um bônus, um incentivo. Aquele funcionário participou de tantos treinamentos, a avaliação dele foi ótima, ele é um funcionário que está sempre participando, sempre ele está contribuindo, é um funcionário que ele merece esse tipo de bônus, esse tipo né, de algo em troca. Isso é muito bom, né? Problemas do prontuário tradicional: excesso de papel armazenado, fora de ordens, né? Falta de qualidade da informação, onde, como, quando, você fica perdido realmente ainda. A informação existe, não existe, pode ser encontrada ou não, se encontrada é legível, completa, identificada. Então, realmente é muito complicado ainda. Aqui você tem aqui um modelo de controle de prontuário ainda que você encontra em muitos locais. Não é que isso seja errado, não. Muito pelo contrário. É importante que você tenha o arquivo, que você tenha a organização deles, dos prontuários. É porque a gente deve falar de que existem outros meios de você também fazer arquivamento de prontuários. Por isso que hoje o enfoque era um pouco maior, mais voltado ao prontuário eletrônico, mas que na grande maioria das unidades públicas ainda, você encontra prontuário em forma de arquivo, você vai ter que ter um grupo de pessoas mais voltado a este setor, quer dizer, ainda existe, é necessário, que bom que tem, né? O que não pode é o prontuário ele não deixar de ser muito organizado, sigiloso, tá? Aqui o prontuário eletrônico inteligente, existe exame anterior, então você vai lá e clica uma tecla e aí você vê os exames anteriores, compara os exames anteriores com o atual, na mesma tela você pode utilizar vários campos que você avalia, e se você quiser aumentar aquela tela daquele exame, você pode aumentar para visualizar melhor. Então, assim, com os laudos já instantâneos, os laudos já anteriores todos em cada um exame, então isso é muito bom. Eu estava participando de uma passagem de plantão lá do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. 7 horas da manhã já tem todos os exames prontos, já no leito do paciente, no sistema mesmo, lá na tela do computador. Então, o médico vai passar o plantão, já tem raio-x, ou já tem tomografia, exames laboratoriais, tudo isso já é feito 5 horas da manhã, para que na passagem do plantão não fique faltando nada. E se houver alguma necessidade, ali ainda assim, ainda é solicitado. Então, isso nos adianta demais. Eu fico imaginando quando todos os serviços tiverem esse pensamento de querer sair logo na frente, né? Já querer antecipar. Se é necessário fazer alguns exames de rotina, então vamos fazer de maneira que, quando iniciar o dia, tudo já esteja pronto, tudo já esteja discutido, para que o paciente ele sofra menos, né? Porque até esperar o profissional chegar, até ele avaliar, ver a necessidade. Então é importante esse tipo de passagem de plantão horizontal, muito bom. E esse sistema de você visualizar os exames anteriores é muito bom. Você não vai lembrar de tudo sempre, embora às vezes você seja um profissional que está lá todos os dias, mas na grande maioria do serviço você é plantonista, trabalha uma, duas vezes num lugar, outro em outro. Então, às vezes, é muita gente, é muito paciente, é muito procedimento e você não vai lembrar de tudo. Então, é bom você, quando recebe um plantão, você, às vezes, dentro de um serviço que tenha essa tecnologia, você só agradece, fala, nossa, que maravilha, eu já sei tudo do meu paciente, na hora de conversar com o familiar, eu já sei bem o que já aconteceu, o que já foi discutido e quais são as decisões que vão ser conduzidas daqui para frente. Isso conta muito, tá? Isso veio para facilitar bastante. Ali um exemplo, o nome do paciente, exame realizado, o laudo está normal, aí tem ângulos diferentes, tá? Análise de prontuário médico,
verificar se o prontuário está completo com as devidas guias preenchidas, folha de história clínica, evolução diária, descrição cirúrgica, ficha anestésica, com dados completos, legíveis, assinados e carimbados. Não vai pensar que é só você ir lá e fazer o procedimento, realizar o que foi proposto. Se você não preencher direito, o convênio não vai pagar, a instituição não vai receber e nem você vai receber também. Então, você, enquanto profissional, você tem que saber, sim, que os seus direitos existem, mas também os deveres também vão ser cobrados. Então, você tem que preencher todos os dados, de maneira que você não corra o risco do auditor lá na frente analisar um documento e falar: nossa, aqui está sem carimbo, não sei quem é esse profissional, nossa, aqui está sem o registro. Então, bom, infelizmente vai ter que voltar para que eles coloquem. Então, o tempo que isso vai gastar, onde você já poderia estar recebendo, né? Então, é importante você procurar seguir essas normas. Observar se existe coerência entre o diagnóstico definitivo ou hipótese diagnóstica com as condutas definidas durante a internação. Isso é muito comum, o paciente inicia com um diagnóstico de pneumonia, daqui 2, 3 dias tem um outro diagnóstico de AVC, mas tem que saber se isso está ligado ou não, ou já estava com uma sequela anterior e agora está com pneumonia. São códigos, são procedimentos diferentes, vai solicitar uma avaliação de especialista de áreas diferentes. Então, isso tudo a gente tem que saber como é que é conduzido isso junto ao prontuário, junto às normas da instituição, para que nem o hospital perca, nem que a instituição não deixe de receber depois, e nem que você que prestou o serviço, prestou o atendimento, também não deixe de receber. Então, é importante a gente conhecer todo o processo, desde o momento de chegada do paciente até o momento de saída. Tudo que acontece dentro do hospital, que está relacionado diretamente ao paciente, é importante você, enquanto profissional de saúde, você conheça. Tá? Avaliar solicitações de procedimentos, como é que eles devem ser feitos, que ficha correta deve ser preenchida, qual é a equipe especializada naquele tipo de serviço. Nós temos, por exemplo, hoje vários bancos de sangue. Uma equipe trabalha com um tipo de banco de sangue, outra equipe trabalha com outro banco de sangue. Por que você não pode unificar um só tipo de banco de sangue? Porque cada um tem que escolher sua equipe de banco de sangue. Então, isso tudo só complica. Então, vamos sentar, vamos ver qual vai ser a melhor forma para o hospital não correr nenhum tipo de risco e nenhum profissional também que necessita solicitar, e o paciente, que é o fechamento de tudo, o paciente que é o mais beneficiado com isso, né? Ok? E aqui está meu e-mail. Qualquer dúvida, se vocês estiverem precisando, vocês podem conversar comigo. E agora estou aberto a algumas perguntas que vocês queiram. A gente está encerrando hoje esses módulos de auditoria, de prontuário, ok? Iniciaremos no próximo mês, pelo menos eu pretendo iniciar os módulos de ventilação mecânica, que é um módulo muito legal, que a gente vai falar do básico da fisiologia ao avançado. Tá? Um abraço a todos vocês e aguardo qualquer dúvida.